Olá, começa agora mais um Minuto Qualitas. E hoje o nosso assunto é algo que está aí na mídia recentemente. Nós vamos falar um pouquinho das alterações, das mudanças que tem passado o RISPOA. Por isso, nosso convidado de hoje é o professor especializado Valdecir Vargas Castilho. Muito obrigada, professor, pela presença do senhor aqui. Muito obrigado a você e aos amigos telespectadores. E o professor Valdecir é aqui palestrante do Instituto Qualitas na pós-graduação de Higiene e Inspeção. E esse é o nosso tema de hoje, falar um pouquinho sobre o RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Ele tem sofrido já algumas mudanças desde março, né, professor? E aí essas mudanças têm acontecido e agora no fim de maio também, isso nós podemos notar. Qual que é a importância do RISPOA para os médicos veterinários que pretendem se capacitar nessa área, professor? Bem, em princípio, o RISPOA estava realmente bastante ultrapassado. Embora ele tenha sofrido em torno de 5 ou 6 alterações no decorrer da sua existência, desde 1952, alterações essas feitas por decreto, ele não sofreu nesses primeiros decretos modificações substanciais. Mas agora, em março, quando ele fazia exatamente 65 anos da sua existência, ele sofreu uma mudança bastante radical. No entanto, essas mudanças enxugou um número muito grande de artigos, mas introduziu também um conteúdo muito grande de melhoria na qualidade, ou que expõe a necessidade da qualidade dos produtos de origem animal. A importância básica do RISPOA para o médico veterinário é o RISPOA, o regulamento base da inspeção em todo o Brasil. É ele que regulamenta a Lei 1283 e agora ele se propõe a regulamentar também a Lei 7889, que deu a competência concorrente aos estados e aos municípios para que, concorrendo com a União, possam fazer as suas inspeções dos produtos de origem animal dentro de uma distribuição de competência que até então, antes da Lei 7889, não existia. Então ele é a base da inspeção para todo o Brasil, assim como também para seguir protocolos de intenção, tratados de reciprocidade com os países com os quais o Brasil tem uma relação comercial. Está bem, professor. A gente falou aqui que foram várias as mudanças, né? Algumas até mais radicais. E o que de fato então mudou, professor? Na minha visão, a maior mudança é permitir que o pequeno produtor se habilite a entrar no mercado dos produtos de origem animal com possibilidade de vender seus produtos dentro de critérios regulamentares. O RISPOA anterior não previa a possibilidade de registro de pessoas físicas, né? Ele era, vamos dizer assim, preparado para o grande industrial. Agora, com essa modificação, ele permite ao pequeno produtor a possibilidade de ter os seus produtos comercializados de forma competitiva. Então essa, para mim, é a grande novidade. Permite o pequeno produtor participar da cadeia produtiva do agronegócio. E essas mudanças, professor, elas trazem progresso? Sem dúvida. Trazem progresso sim, exatamente porque dá oportunidade para que todos participem, principalmente nesse momento que o Brasil passa por algumas dificuldades no setor de carnes em função dessa operação chamada carne fraca. Nós temos a possibilidade de uma maior amplitude do negócio de produtos cárneos dentro do mercado interno. E ele ficou, vamos dizer assim, do ponto de vista higiênico-sanitário, ele é mais rigoroso. Foram introduzidas no RISPOA uma série de
instruções normativas e portarias que dele não faziam parte. Mas, em contrapartida, ele traz a vantagem de permitir a competitividade dos setores que não eram atingidos, que é exatamente o produtor rural. Professor, e como que isso interfere na empregabilidade do médico veterinário? Isso traz também novas oportunidades? Eu acredito que sim, porque diminuíram os números de estabelecimentos que exigiam a inspeção e a fiscalização permanente. O Estado sai um pouco de alguns tipos de empresas, o que permite a empresa a contratação de profissionais autônomos, médicos veterinários que terão que necessariamente ocupar aquele espaço do qual o Estado sai. Então, alguns estabelecimentos que antes exigia a presença permanente de um fiscal do Estado, né? Entenda-se aqui o Estado, o poder constituído, não apenas o território, mas nós temos uma inspeção em 3 esferas, né? Estadual, federal e municipal, e o RISPOA regulamenta a inspeção federal, mas serve como base para que os municípios e os estados façam as suas normas. Então, o Estado, saindo, ele abre a possibilidade dos profissionais autônomos serem contratados pelas empresas. Nós tivemos várias mudanças, como o senhor disse, algumas mais radicais até mesmo. É possível que nós tenhamos ainda mais mudanças no RISPOA, professor? Sim, primeiro porque o RISPOA foi aprovado no dia 29 de março deste ano, mas algumas atividades não estavam muito bem definidas. E recentemente, agora no dia 30 de maio, salvo equívoco, houve uma nova mudança. Então, o decreto 30.691, que era o RISPOA de 1952, foi substituído pelo decreto 9.013, de 29 de março, e agora, 30 ou 31 de maio, não me lembro exatamente que dia, passou, né, mais uma alteração pelo decreto 9.069. E eu acredito que virão algumas mudanças, né? Quero acreditar que alguma razão acelerou a publicação desse RISPOA no dia 29 de março e ficaram algumas defecções. E me permito fazer uma, né, que já tinha no RISPOA anterior e que manteve. É o fato de permitir que o Serviço da Inspeção Federal faça a inspeção e a fiscalização nas casas atacadistas, no comércio varejista, supletivamente. Esta definição, esta autorização do RISPOA, ela afronta o artigo 4º e o artigo 7º da Lei 7889. Por princípio, decreto regulamentador não pode fazer alterações no texto da lei. Então, ainda que ele se proponha a regulamentar a Lei 7889, ele não pode nem introduzir, nem tirar nada do que está na lei. E essa autorização de inspeção e, pior de tudo, de fiscalização supletiva nos estabelecimentos varejistas vai contra o que determina a lei. Isto é passível de questionamento judicial desse artigo do decreto, que estava no artigo 9º do decreto de 1952 e que agora passou ao artigo 9º do decreto 9.013, né? Esses pequenos defeitos, eu diria, na elaboração desse decreto pode ensejar demandas judiciais por ocasião de uma fiscalização, uma vez que ninguém pode ser punido 2 vezes pela mesma irregularidade, né? Isso é do princípio normativo brasileiro. E o RISPOA traz essa defecção que precisa ser corrigida. Provavelmente virá aí mais alguns ajustes daqui para frente. Está bem, professor. Muito obrigada pela sua entrevista, pelo tempo do senhor aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né, que mais uma vez o Instituto Qualitas nos dá, de trazer o nosso ponto de vista muito importante nessa área da normatização dos produtos de origem animal,
que eu julgo que é uma das partes mais importantes da medicina veterinária, uma vez que nós estamos falando de segurança alimentar. E o Brasil tem compromissos com os organismos internacionais, como Códex Alimentários, e deve fazê-lo dentro de princípios bastante rígidos, né, que ficam os cuidados por conta de médicos veterinários que não podem abandonar essa importante área da profissão. Muito obrigada, professor, e a todos vocês que nos acompanham. Lembrando que o professor especializado Valdecir Vargas Castilho é professor aqui do Instituto Qualitas na pós-graduação de Higiene e Inspeção. E se você se interessou ainda mais por este tema, pode acessar não só as redes sociais do Instituto Qualitas, como também o nosso site, ou ligar para o nosso 0800 725 6300, porque nós sempre traremos informações relevantes aí no mundo da medicina veterinária. Muito obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos no próximo Minuto Qualitas.